Alô, 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 oi, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou resolver com vocês aqui a prova da FUVEST 2021, prova de Física da FUVEST. Não, obviamente não coloquei aqui, né, mas 2021, né, como eu já falei. E é uma prova de segunda fase, então são questões abertas, inclusive para a gente poder testar com questões abertas. Já ficou a dica, tá? Obviamente eu sei que a FUVEST está chegando. E revisar, às vezes, significa o quê? Como é que a gente poderia revisar para uma prova como a FUVEST? Fazendo questões abertas. Beleza? Fazer questões abertas. Exatamente. Então vamos lá, sem perder muito tempo aqui. Questão F01. Questão F01. Um plano de inclinação θ situa-se sobre uma mesa horizontal de altura 4h. Aqui, ó. Na mesa horizontal, pá. Plano θ. Deixa eu só bloquear a imagem. Perfeito. Conforme indicado na figura. Um carrinho de massa M. Então aqui, ó. Vamos lá. Massa M. Parte do repouso. Olha só, quantas informações importantes, né? Parte do repouso significa o quê? Velocidade inicial do bichão é zero. No ponto A, localizado na altura H, em relação à superfície da mesa. Então, em relação à superfície da mesa, que é essa daqui, tem uma altura H aqui. Até atingir o ponto B na parte inferior do plano. Ele vai rolar. Então, o que está acontecendo? Vamos lá. Você tem aqui uma mesa, que eu coloquei um plano inclinado, botei uma bolinha aqui, vamos supor que uma bolinha, ou um carrinho no caso. Ele vai sair da velocidade inicial V0, né? Velocidade inicial V0 igual a zero, inclusive, né? E vai chegar aqui no ponto B. Tá? Ele vai andar, chegar aqui no ponto B. Perfeito. Parte do ponto A, tá bom? Que tá uma altura H dessa bomba aqui, né? Perfeito. E aí, quando ele chega no ponto B, ele executa... na parte inferior do plano para então executar o movimento apenas sobre a ação da gravidade até atingir o solo, a distância horizontal D da base da mesa, conforme mostra a figura. Tá, aí ele chega aqui e vai começar a fazer um lançamento horizontal, né? Aquele famoso clássico lançamento horizontal que vai ter um alcance D. Perfeito, perfeito, tá ótimo. Ao utilizarmos rampas com diferentes inclinações, obtemos diferentes alcances horizontais. Tá ótimo. Calcule o intervalo de tempo decorrido entre a partida do carrinho, situado inicialmente no topo do plano inclinado, até atingir o solo, considerando o valor para inclinação θ igual a 90. Beleza. Vamos só desenhar esse daqui, que eu sei que isso aqui vai ser importante pra gente botar na nossa trenzinho das respostas, né, velho? Aqui é o ponto A, tô achando esse canto meio grossa. Ponto A, B, bolinha, massa M, V0 igual a 0, quatro h. Não vou colocar as alturas ainda não. Aí ele vai fazer um lançamento, né, basicamente, mas isso aqui já tá ótimo pra gente. A primeira vista, isso aqui tá ótimo. Vamos lá pro cartão de respostas que eu deixei aqui, ó. Repara que eu deixei uma folha inteira aqui pra gente, mas obviamente lá na hora da prova você não vai ter uma folha inteira, né? Então vamos lá. Opa, deixa eu só bloquear esse aqui também. Tá, beleza. Questão 1, letra A. Já vamos aqui, ó, item A. Já vai pegando até mesmo pra você ter uma manha de como é que você resolve uma questão aberta, né? Vamos lá. Isso aqui é 4H. E o que eu vou pintar de azul agora, eu vou botar uma outra corzinha aqui. Tá um verde. Isso aqui é H. Perfeito. O que o item A tá falando? O item A, ele tá me dando o valor de θ igual a 90 graus. E ele quer pedir o tempo que a bolinha leva para sair do ponto A. Lembrando que o ponto A é qualquer ponto, sei lá, é um ponto situado a uma altura H. Me perdoa a letra horrorosa, mas... Né? Então, o ponto A ele é um ponto situado a uma altura H.
Beleza. E a gente tem o θ igual a 90 graus, o t é o que a gente quer descobrir, né? Que é o tempo que ele leva para sair do ponto A e chegar até o solo. Não desenha o solo, meu Deus. Aqui é o solo. Tá bom? Com o θ valendo 90 graus. Ou seja, o que isso aqui vai estar acontecendo? Vai estar acontecendo o seguinte. Vai acontecer que essa rampa, na verdade, não vai ser uma rampa, vai ser algo na vertical. Beleza? E aí, né, basicamente, se a gente pegasse aqui o ponto A, que é o ponto A, que é de onde a bolinha vai partir, ele está a uma distância h da mesa, e a mesa está a uma distância 4h do solo. E aí quando eu boto, basicamente eu só fiz o seguinte, ó, repara, o que eu estou fazendo? Ah não, isso aqui tá, não, velho. Pera aí. O que eu tô fazendo? Quando eu quero fazer o 90, deixa eu ver se vai aparecer a angulação aqui, ó, perfeito, aparece a angulação sim. Deixa eu ver se aparece certinho. Não vai aparecer certinho, mas tudo bem. Não vai aparecer certinho não, mas tá ótimo. Quando esse trenzinho aqui tiver a uma angulação de 90 graus, é 90 graus em relação à superfície, tá? Então, ele vai vir pra cá. Beleza? Vai vir aqui, ó. Vai ficar mais ou menos assim. Na vertical zona. Só que a bolinha ela parte do ponto A também, né? A gente tem que lembrar, essa bolinha ela tá partindo aqui, ó. Do ponto A. Então, por mais que esse plano inclinado, se a gente inclinasse o plano, a altura desse plano ele ficaria maior, a bolinha ela vai partir da região A aqui, ó. Tá bom? É isso. Basicamente, 90 graus vai deixar o trenzão, né, retão. E ela vai ter o quê? Agora a gente vai estar trabalhando do quê? Vai estar trabalhando com uma queda livre. Por que queda livre? Porque ela vai estar caindo de uma altura Hzão, nesse caso o Hzão vai ser Hzinho mais 4Hzinho, então a gente vai ter essa altura que ela vai estar caindo de 5H. A gente quer descobrir o tempo. E por que a queda livre? Porque, repara, inicialmente ela está com velocidade zero. Então, o que define a queda livre mesmo? A ausência de resistência do A, e velocidade inicial igual a zero. Perfeito? É isso. Então a gente tem lá bichão na queda livre. Maravilhoso. E só relembrar com vocês aqui duas fórmulas, tá? Fórmula para velocidade e fórmula para velocidade é igual a g vezes t. Fórmula para altura é igual a gt quadrado sobre 2. E repare que aqui a gente consegue também achar o tempo, né? Que é o que a gente quer. Qualquer bolinha que tiver uma determinada altura, a gente consegue achar o tempo que ela leva para cair no solo, né? Ou para chegar até o referencial que a gente quer que ela chegue. Nesse caso é o solo, né? Então vamos lá. Eu tenho a altura? Tenho. Ele é 5H. O G, você vai ver que ele vai pedir para considerar como sendo a gravidade, é como sendo o G mesmo, né? O valor. Então a gente vai ter que usar letra. Essa questão aqui ela pode ser um pouco complicada, porque você mexe um pouco mais de álgebra, né? Você mexe com letra. Você não vai mexer só com número. Mas dá para fazer ainda. Vamos lá. Então ela vai ter uma queda livre e eu quero descobrir esse tempo t. Então eu vou jogar a altura, que é 5H, é igual a G sobre 2 vezes t ao quadrado. O que eu posso fazer agora? Repara. Passo 2 para o outro lado lá, beleza? Vai ficar 2 vezes 5H, vai dar 10H aqui, dividido por G, igual a t ao quadrado. Vou tirar a raiz quadrada dos dois lados. Ah, Lucas, você poderia colocar aqui mais ou menos, raiz quadrada de mais ou menos? Poderia. Só que a gente sabe que a gente está trabalhando com unidade, a gente está trabalhando com um valor que a gente sabe, que é o tempo. O tempo, existe tempo negativo? Não. Então a gente só vai assumir valores positivos para a raiz, tá? Corta isso aqui com isso aqui, então a gente vai ter que o tempo, ele é um valor feioso. Como assim, Lucas, valor feioso? Olha isso, velho. É 10H sobre G, velho. Opa. Raiz de 10H sobre G. Feioso, né, velho? Bem feio. Mas esse aí é o meu tempo, tá bom? Ah, faltou aqui os segundos, mas tudo bem. Tudo bem, na verdade não, né? Tem que ter a unidade, tá?
Então, tempo raiz quadrada de 10H sobre G. Misericórdia. Tá, vamos lá. Letra B. Usando a conservação de energia mecânica, então ele já está me dando uma pista. Usando a conservação de energia mecânica. Interessante. Supondo agora uma inclinação θ qualquer, agora, o bichão agora já está ficando mais cabuloso. Qualquer inclinação, obtém o módulo do vetor velocidade e com que o carrinho deixe a superfície do plano inclinado. Então, o que a gente quer? Qual que é o módulo do vetor velocidade que ele vai ter aqui? Qual que é o módulo desse vetor velocidade? A gente pode usar a conservação de energia. Perfeito? De que maneira a gente poderia usar essa conservação de energia? Vamos lá. Deixa eu voltar para cá. E detalhe, tá? Ele quer para qualquer seno, né? Qualquer ângulo, desculpa. Pô, foi mal. Qualquer ângulo θ. Então aqui a gente tem a bolinha. Inicialmente a velocidade dela 0. Vai chegar aqui e vai ter uma velocidade final. Aí a gente, obviamente, a gente vai considerar uma referência para cálculo da energia. Você vai ver que é o seguinte: a gente vai fazer o cálculo da energia cinética e vai fazer a análise da energia cinética e da energia potencial. Só que a análise da energia potencial, a gente precisa definir um referencial interessante. Então, eu vou definir a superfície do plano inclinado como sendo o meu referencial igual a 0. Então, aqui é o solo que eu vou estar definindo para usar como referência para energia potencial, para medir alturas da energia potencial. Então, quando ele está aqui, ele está a uma altura H. Quando ele está aqui, nesse ponto final aqui, ele está a uma altura 0. Por quê? Porque ele está no solo. Beleza? Então, esse daqui é meu referencial. Sempre quando você for trabalhar com energia potencial, você tem que definir um referencial para saber a partir de onde você vai estar medindo as alturas, né? Beleza? E aqui a gente sempre gosta de definir o referencial como sendo uma das posições finais, uma das posições ou finais ou iniciais da bolinha. Porque aí, sendo esse referencial uma das posições finais ou iniciais, se a bolinha vai estar nesse referencial ou na posição final ou na posição inicial, a gente vai ter que a energia potencial dela vai ser 0. Então é interessante sim, porque você vai ver que a energia cinética aqui inicial é igual a 0. Então basicamente a gente vai ter só o seguinte: você tem aqui cinética 0, aqui potencial 0. Aqui você só tem potencial, aqui você só tem cinética. Você vai ver que vai ser só uma interconversão de potencial para cinética, tá bom? De potencial para cinética. Então, é isso. Né? Como aqui a gente fez a maracuté que a gente fez, vai ser assim que vamos proceder, né? Então vamos lá. O que a gente tem? Foi mal. Extrapolei um pouquinho aqui para falar desse negócio de energia potencial, mas vamos lá. Aqui a gente tem um módulo, aqui a gente tem um H. Como é que a gente pode pensar? Já ouviram falar no famoso teorema da energia cinética? Não é. Na verdade eu poderia. Não vou usar o teorema da energia cinética, não. Ou poderia. Deixa eu ver. Daria pra usar. Porque o ângulo θ em si. Vamos lá. Ó, aqui a gente tem energia cinética igual a 0, porque ele não tem velocidade. E a gente tem energia potencial que a gente não sabe, a gente pode calcular. Aqui a gente tem energia cinética igual a alguma coisa que a gente não sabe, e potencial é igual a 0, porque a bolinha está em cima do meu referencial que eu adotei. Então, energia mecânica do ponto A tem que ser igual a energia mecânica no ponto B. Perfeito? Dessa forma, energia mecânica do ponto A é energia cinética do ponto A mais energia potencial, que é igual a energia cinética do ponto B mais energia potencial do ponto B. No ponto A não tem cinética, no ponto B não tem potencial. Então a gente vai ter o seguinte: corta, energia potencial do ponto A é igual a energia cinética do ponto B. Energia potencial do ponto A, m vezes g vezes h, né, a altura. Energia cinética, mv² sobre 2. Corta a massa com a massa. Então a gente vai ter o seguinte: velocidade, o módulo da velocidade vai ser igual a 2gh. Raiz de 2. Opa, raiz quadrada. Aqui vai estar o quadrado.
E eu vou só pegar aqui, ó, eu vou tirar a raiz dos dois lados. Então aqui some com um quadrado e aqui aparece uma raiz. Beleza? Perfeito? É isso, tá? Sem muito segredo, sem muito mistério. Ah, Lucas, mas aí qual foi o negócio da inclinação qualquer? A gente poderia pensar por outra forma. Tem uma outra forma da gente poder resolver essa questão, que é a seguinte: teorema da energia cinética. Segunda forma da gente resolver essa questão aqui, ó. E agora levando sim em consideração uma inclinação qualquer. Obviamente aquela lei também tá corretíssima, né, velho? Porque se, por exemplo, se fosse aqui, o Hzinho é um valor que. Esses valores aqui, enfim, vamos lá. Vamos calcular aqui levando em consideração uma inclinação qualquer. Mas esse daqui também tá certo, tá? Só que aqui a gente vai ter uma inclinação qualquer que eu acho que essa segunda forma seria a forma que a questão estaria pedindo, né? Vamos lá. Hzinho vezes 0 igual a 0. Inclinação θ. E aí a gente tem o seguinte: a variação da energia cinética é igual ao trabalho. Teorema da energia cinética. Beleza? A variação da energia cinética é igual ao trabalho, né, dessa bomba toda. E como é que a gente poderia calcular, nesse caso, o trabalho? Trabalho, ele é força vezes deslocamento. Qual que é a força que vai estar atuando nessa bolinha aqui para, obviamente, na direção que a gente está pensando aqui, na direção que a bolinha vai estar correndo, né, na direção que a bolinha vai estar se movimentando. Qual que é a força que está atuando aqui? É uma força componente. Você pega aqui o peso, ele está aqui para baixo, e você vai dividir o peso em Px e Py. Perfeito? Então, essa força aqui que a gente estaria analisando seria Px vezes quem? Vezes essa distância aqui, que é a distância que a bolinha vai andar. Então, essa distância azul é igual à variação da energia cinética. Inicialmente, então, a variação da energia cinética é a energia cinética final, a energia cinética inicial. A inicial é zero, porque a velocidade inicial é zero. Então, energia cinética... energia cinética final. Beleza? Então, vamos lá. Como é que a gente poderia calcular o Px? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, basicamente, esses dois vetores, tanto o vetor P quanto o vetor Px, eu vou analisar a bolinha aqui, ó. Vetor P, vetor Px, e aqui o vetor Py. Perfeito? Repara, essas duas retas aqui, essa reta aqui, ela é paralela a essa daqui. Sabe o que significa? Basicamente, significa que a gente poderia... Olha só que interessante. Você faz aqui o ângulo e fecha um triângulo aqui, ó. Este ângulo é θ. Né? Porque aqui é θ, aqui também é θ, né? Esses dois tudo é θ, né, velho? Para que esse ângulo é θ. Então, a mesma coisa vai acontecer nos vetores. Como assim, Lucas? Repara. Aqui P, aqui Px, né? Ao fechar o triângulo, aqui vai ser θ. E isso daqui faz 90 graus. Se isso daqui faz 90 graus, a gente tem o seguinte. Aqui é 90 graus, aqui vai ser alfa. Se tudo isso aqui é 90 graus, se toda essa bomba aqui é alfa, se tudo isso aqui é 90 graus, a gente sabe que o que completa 90 graus é θ também. É θ e alfa, né? Basicamente, ó, vamos lá. Que a gente tem. Deixa eu pegar e redesenhar essa bomba aqui, pode ser que esteja um pouco confuso. Aqui é θ, bolinha, repara, esse vetor ele é paralelo à direção de deslizamento. O que significa algo ser paralelo a outra coisa? Vamos lá. Paralelo, basicamente, significa basicamente o seguinte. Tem a mesma angulação quando você pega, sei lá, tem a mesma angulação a um determinado referencial.
Então, se o meu referencial for essa superfície plana aqui, ó, a angulação que existe entre a superfície plana e a linha rosa, θ, é igual à angulação que existe entre a linha azul, né, entre essa linha azul aqui e a linha verde. Isso é ser paralelo. Fechou? Beleza? Tranquilo? Então, eu tenho o seguinte. Se eu tenho que o PX ele é paralelo, então se eu fechasse aqui um triângulo retângulo, ó, vou até jogar para cá esse triângulo retângulo que eu tô falando. Aqui é θ, porque é paralelo, né, velho? Eu tô pegando aqui, então tô fechando o mesmo triângulo com a mesma reta horizontal, então aqui é θ também. Isso aí é θ. Isso aqui é o PY. E tudo isso daqui é 90 graus, tá? Tudo isso daqui é 90 graus. Vamos lá. Aqui é 90 graus. Para fechar 90 graus aqui, então, alfa. No somatório de um triângulo, os ângulos têm que dar 180. Então, alfa mais θ mais 90 tem que dar 180. Passa o 90 para lá, vai ficar que alfa mais θ é igual a 90. Então, se aqui tem que dar 90 e eu já tenho alfa, quem é que completa os 90 com alfa? É o θ. Então, aqui é θ. Perfeito, Lucas. Então, aqui que vai chegar aquela relação lá de sem o ângulo é igual a seno e com o ângulo é igual a cosseno? Exatamente. Repara, o vetor PY, ele está com o ângulo, né? Ele está aqui, ó, grudado no ângulo. Então, o vetor PY, ele seria peso vezes o cosseno, porque ele está com o ângulo. O vetor PX, ele está sem o ângulo, ele está com o ângulo alfa, mas não tá, ele está sem o ângulo θ. Repare que aqui o ângulo que está aqui com o PX não é o ângulo θ. Então, PX é igual a peso vezes o seno de θ. Beleza? Perfeito? Podemos prosseguir? Então, PX a gente já descobriu. PX é igual a seno de θ. Posso apagar esse aqui, inclusive, né? Obviamente. PX é igual ao peso vezes o seno de θ. E vamos lá. Essa distância que ele vai percorrer. A gente só usa a trigonometria básica, né? Tá ali o triângulo retângulo e tal. Eu quero descobrir essa distância em azul. Eu posso usar, sei lá, eu tenho essa distânciazinha H, eu tenho θ aqui. Então, cateto oposto, esse aqui vai ser a hipotenusa, né? Porque está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, seno de θ é igual a H sobre a hipotenusa. A hipotenusa eu chamei de X, vamos supor. Então, tem que a hipotenusa, que é... Ah, não, desculpa. A hipotenusa eu chamei ali de D, né? O Dzão azul. Então, eu tenho ali que o Dzão azul vai ser igual a H sobre seno θ. O Dzão azul é igual a H sobre seno θ. Perfeito? Sobre seno de θ. E vamos lá, só jogar agora os dados, né? M, desculpa, só botar aqui e dar uma desenvolvida melhor, né? O que é o peso? mg vezes o seno de θ. Perfeito. Então, então, vamos lá, vamos montar lá a energia cinética. A energia cinética final é o quê? Massa do objeto vezes a velocidade dele final, que é o que a gente quer descobrir, dividido por 2, é igual ao peso px, que é mg seno de θ, vezes o d, que é igual a h sobre seno de θ. Repara, independe do ângulo mesmo, velho. Qualquer ângulo funciona. Por quê? Porque repara que você corta. Se o ângulo fosse 45, se o ângulo fosse 45 aqui, se o ângulo fosse 50, se o ângulo fosse 50, se o ângulo fosse 60, se o ângulo fosse 60. Repara que se o θ fosse 70, não importa. Você vai chegar aqui e vai cortar. Então, para qualquer ângulo funciona essa ideia de que a velocidade... E aí a gente desenvolve, né? Obviamente, você corta o seno aqui, corta o seno aqui. Aí você chega naquela mesma expressão que a gente estava mexendo ali agora, né? Isso aqui, ó, se você for ver a energia potencial, né? mgh, isso aqui é energia cinética e tal. Você vai chegar lá naquela mesma expressão de que velocidade, aqui você corta massa é igual a 2gh raiz de 2. Chegou no mesmo valor, velho, ó. Mesmo valor.
E aqui a gente tem que provar que independe sim da massa, ó, da massa não, desculpa, independe sim da inclinação. Por quê? Porque olha só, velho, a gente qualquer valor ali a gente cortaria, né? Reparou que qualquer valor ali você ia ter um seno aqui, com um seno de θ aqui, com um seno de θ aqui, que a gente ia cortar. Beleza? Então independe do ângulo. É por isso que independe do ângulo, tá bom? Perfeito? É isso. Você poderia deixar das duas formas, você poderia fazer tanto por isso daqui, que seria por com conservação de energia, que é o que a questão quer, só essa parte que já teria legal para você colocar na parte do campo de respostas, ou essa parte que também você poderia fazer, você faz por uma questão de teorema teorema da energia cinética. Só deixaria mais explícito aqui, por exemplo, às vezes aqui, ó, decompondo as forças, e aqui teorema do trabalho, teorema da energia cinética, tá? Com a letrinha bem bonitinha, que nem é a minha, viu? Igualzinha a minha letrinha, bem bonitinha, viu, velho? Que minha letra é feia pra cacete, viu, velho? Misericórdia. Você tá doido. Vou pra letra C, me prolonguei demais aqui na letra B, vamos mexer na letra C, né? Encontre o valor do alcance D, supondo que a inclinação do plano seja θ igual a 45 graus. Isso é interessante, tá? Porque se a inclinação do plano, veja bem, se a inclinação do plano for de 45 graus, a gente vai estar com um triângulo retângulo isósceles, tá? Então aqui é 45 graus, aqui também vai ser 45 graus. Se aqui é H, a distância que ele percorre aqui, ó, é H raiz de 2. Aqui também é H, ó, aqui. Então, já é um valor mais interessante, né, velho? Esses 45 graus aqui já me dá uma margem melhor pra gente trabalhar, né? Vamos lá. E essa porra aqui, ó, desse cacete, aqui, ó, esse aqui é 4H. Perfeito? Vai chegar aqui a bolinha, beleza? Vai vir pra cá e tal. E ela vai dar um lançamento horizontal, tal, papapá, que vai ter uma distânciazinha dessa daqui. Você vai ver que aqui a gente vai ter que fazer um movimento, a gente vai ter que calcular valores para o movimento horizontal e valores para o movimento vertical, já pensando na seguinte hipótese, da gente pegar um tempo ali, igualar os tempos, você vai igualar os tempos e vai achar o D. Porque repara, a única equação que a gente tem para lançamento horizontal, porque o lançamento horizontal, a gente trabalha com as duas direções, né? Tanto com a vertical quanto com a horizontal. Só que no lançamento horizontal, a única equação que a gente tem para mexer no sentido, na direção horizontal, perdão, é aquela equação que o alcance é igual à velocidade na horizontal, Vx, vezes o tempo t, tá bom? E o tempo que ele leva para sair daqui na horizontal, chegar aqui, tanto na horizontal quanto na vertical é o mesmo. Por que, Lucas, é o mesmo? Por que esse tempo é o mesmo? Porque pensa assim comigo, viu, velho? Saí daqui e cheguei aqui. O tempo que eu levo para sair daqui e chegar aqui na horizontal, né, se a gente projetasse a posição dele na horizontal, seria o mesmo para chegar na vertical. Não tem como ele estar aqui estando. Não tem como ele deslocar na horizontal mais rápido do que na vertical. Senão ele estaria, sei lá, velho. Pô, como é que ele vai chegar aqui? Enfim, é meio confuso, né? Pensa comigo. Não tem como o tempo da vertical ser diferente do tempo da horizontal. Porque se fosse diferente, sei lá, ele estaria aqui e aqui ao mesmo tempo. Porque aqui na vertical ele andou só um pouquinho, e na horizontal ele andou um montão. Então ele estaria aqui, mas ele teria que estar aqui também. E aí, como é que a gente mexe com essa bomba? Não. Então ele anda ao mesmo tempo. Enfim. Vamos lá. Aqui ele vai ter a velocidade V, aqui ele vai ter velocidade inicial igual a zero. Perfeito. Como é que a gente pode pensar essa questão, Lucas? Como é que a gente poderia trabalhar ela? Me diga. Vamos lá. Primeiro que a gente pode fazer é o seguinte: a gente pode tentar calcular a velocidade final que ele chega aqui, né? Obviamente, a gente pode tentar fazer isso aí, tá? Não vai ter muito jeito. A gente vai ter que fazer essa bomba aí mesmo, viu, velho? Misericórdia. Vamos lá, né? Então, qual que vai ser a velocidade final ali, velho? A gente pode usar o quê? A gente pode usar o Torricelli. A gente tem a distância que ele vai percorrer, velocidade final, velocidade inicial, não precisa de tempo. E é isso. Perfeito. Vamos lá, Torricelli. Velocidade final quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2gh. Tá bom? 2gh. Ah, não, acho que não vai ter como não.
Torre de Hélio, acho que não. Vamos, porque não tem, a aceleração não é uma gravidade. Verdade, 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 verdade. Então vamos de... Energia, não tem jeito. É conservação de energia. Energia cinética igual a energia... Opa, energia mecânica no ponto A igual a energia mecânica no ponto B. Energia mecânica no ponto A, a gente já discutiu que tem só energia potencial. Energia mecânica no ponto B, a gente já discutiu que tem só energia cinética. Energia potencial no ponto A, mgh. No ponto C, ou no ponto B, mv² sobre 2. Corta m, corta m. Velocidade, então, no ponto A, é igual a 2gh. Raiz de 2gh. Perfeito? Ou se eu fosse reescrever isso daqui, eu poderia pensar o seguinte. É raiz de h vezes raiz de 2. Por quê? Repara. O que eu vou fazer agora contigo? Eu vou fazer o seguinte. O que é essa velocidade que a gente acabou de calcular? É a velocidade dele aqui. Só que olha só, essa velocidade ela está uma inclinação de 45 graus. Então eu poderia desenhar esse vetor velocidade da seguinte forma. Olha só que interessante. Eu poderia decompor esse vetor. Aqui, ó. Vx e Vy. E aqui o θ ele é 45 graus. Então se essa bomba aqui é raiz de GH vezes raiz de 2, lembra lá no triângulo retângulo de 45 graus como é que funciona a parada, como é que funciona a brincadeira? X, e a hipotenusa x raiz de 2. Então, raiz de GH raiz de 2, então aqui o Vx ele é raiz de GH e o Vy também é raiz de GH. Perfeito? Maravilha. Agora a gente pode jogar aqui, ó. Vamos lá. Jesus, a questão é longa, velho. A questão é longa. O que a gente pode primeiramente fazer? Bom, a gente tem... não é. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente pode tentar calcular o tempo no lançamento vertical. Então vamos lá. No vertical, o tempo que ele leva para sair daqui e chegar até o solo, né? E chegar até aqui. Lembrando que o tempo é o mesmo, tá? O tempo para sair daqui e chegar até aqui, tanto na horizontal quanto na vertical, tem que ser o mesmo. Por que tem que ser o mesmo, Lucas? Porque basicamente é você ligar um cronômetro e quando ele chegar ali no solo, você parar o cronômetro. Não tem como ele ter se deslocado na horizontal durante mais tempo do que ele se deslocou na vertical. Porque aí seria estranho, né, velho? Pô, enfim. Então, na vertical, a gente vai ter o seguinte, como é que a gente poderia pensar? Altura, beleza, a altura que ele andou é igual a V0 vezes o tempo mais a aceleração, que é a gravidade, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. A altura que ele percorreu, 4h. Velocidade inicial dele, raiz de GH. Então, T raiz de GH mais G sobre 2, T quadrado. Começou a complicar, viu, Lucas? Tá começando a complicar. Tá começando a complicar. Misericórdia. Tá começando a complicar mesmo. Vamos lá. Isola essa bomba toda, vai ficar igual a G sobre 2, T quadrado, mais raiz de GH vezes T, menos 4H igual a 0. Passei o 4H para o outro lado, ficou negativo, tá? E aqui eu só mexi um pouquinho do lançamento horizontal, então na direção horizontal, o que a gente pode ter aqui, ó? O deslocamento dele é igual a velocidade x, que é raiz de g, h, vezes o tempo t. Beleza? Então, o t, ele nada mais é do que igual a d sobre raiz de gh. Tá bom? Perfeito? Deixa eu ver se tá perfeito essa bomba. Não é, porque aí agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou substituir essa porra aqui nisso daqui. Repara. O que a gente vai ter, ó? G sobre 2 vezes t ao quadrado. Como é que a gente pode escrever o t ao quadrado? D sobre raiz de gh.
quadrado, mais raiz de GH vezes D sobre raiz de GH, menos 4H igual a zero. Então, olha, o que eu vou fazer agora? GH com GH corta, isso aqui vai ficar D ao quadrado e raiz de GH ao quadrado. Fica isso aqui, ó, raiz de GH ao quadrado, que corta o quadrado com a raiz, vai sobrar só GH. Então, aqui embaixo fica só GH, que vai cortar aqui, ó, gente. Corta o G com G. Então, teremos o seguinte. Vamos ter só o seguinte aqui, ó. A gente vai ter D quadrado sobre 2H mais D menos 4H igual a zero. Nu, Lucas, misericórdia. Agora a gente chega na equação de segundo grau para resolver essa bomba aqui. É só resolver a equação de segundo grau agora, velho. Vamos lá. Menos B, quem que é o O? Vamos lá. Equação de segundo grau. AX quadrado mais BX mais C igual a zero. O A, ele é o termo que multiplica o x ao quadrado. O B é o termo que multiplica o x e o C é o termo que não tem multiplicando nem x nem ninguém. Tá? É só ele sozinho. Né? Igual a zero. Então o A, ele vai ser isso aqui, ó. Vai ser 1 sobre 2H. Porque 1 sobre 2H é o que está multiplicando o termo ao quadrado. O termo que multiplica o valor que está só o x ao quadrado, tá só o x, é 1. E o termo que está sozinho é o menos 4H. Então vamos lá. A gente vai ter o seguinte, menos B, B é 1, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes A. O A, se você for reparar bem, ele é 1 sobre 2H, porque o que está multiplicando aqui o D ao quadrado é 1, é 2, 1 sobre 2H, perfeito? Então, 1 sobre 2H. Corta isso aqui, então vai ficar só 1 sobre H. Vamos calcular o delta aqui no cantinho? Eu gosto sempre de calcular o delta no cantinho. O delta é B quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o B? O B é 1. Então, 1 ao quadrado menos 4 vezes A. O A, ele é 1 sobre 2H vezes o C, que é 4, menos 4H. Perfeito? Então, aqui, a gente vai ter o seguinte. Corta o H, corta o 2 aqui, né? Você vai ter o quê? Você vai ter... Ah, não, aqui, ó, aqui vai dar 4 vezes 4. Menos 4 vezes menos 4 vai dar 16. Divide por 2, aqui vai dar 8. Então, toda essa bomba aqui dá 8 mais 1, que é 9. Perfeito? Então, o delta, nosso delta é 9. Tá bom? Então, fica menos 1, mais ou menos, raiz de delta, que é 9, que a gente acabou de calcular. Sobre 1 sobre 4. Perfeito? Então, a gente vai ter o seguinte. D' 1 mais raiz de 9 sobre 1 sobre 4. E D duas linhas, menos 1 menos raiz de 9 sobre 1 sobre 4. Isso daqui vai dar o seguinte. Menos 1 mais raiz de 9 é 3 sobre 1 sobre 4. Isso aqui vai dar 2. 2 dividido por 1 sobre 4 é igual a 2 vezes 4 sobre 1. Né? Pega na divisão de fração, o que a gente faz? A dividido por A sobre B, a gente pega o início, né? Pega o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. O inverso do de baixo, que é A sobre B, multiplica por B sobre A. Tá bom? Então, a gente tem aqui o seguinte. A gente tem aqui 2 sobre 1 sobre 4. Vai ficar, então, 2 vezes 4 sobre 1. Então, isso aqui vai dar 8. Beleza? Então, aqui, 8, o D1. O D' dá 8. E o D duas linhas vai dar menos 1, menos 3, que dá 4, perfeito. Então, dá menos 4, desculpa, sobre 1 sobre 4. 1 sobre 4 dividido por menos 4 dividido por 1 sobre 4 é igual a menos 4 vezes 1 multiplica pelo inverso, 4 sobre 1. Então, vai dar menos 16. Repara, o D duas linhas, ele dá negativo. Tem distância negativa? Não existe. Só tem distância positiva, então o valor é 8, tá bom? O resultado que a gente quer é o valor 8. Questãozinha trabalhosa, mas dá pra fazer, né? Como você viu. Dá trabalho, dá pra fazer, mas... Tem que estar as manhas, né, velho? Tem que estar as manhas. Como é que eu organizaria isso daqui, velho? Misericórdia, viu, velho? Você coloca aqui movimento horizontal, movimento vertical e tal. Aí você acha lá a equação de segundo grau. E depois você explica que a gente só pode ficar a gente pode ficar apenas com a solução de D' mais 8, pois D menor que 0 é uma situação absurda. Perfeito? Poderia anotar isso aqui também, situação absurda. Porque não há distância negativa. É isso, tá bom? Qualquer dúvida pode mandar aí embaixo. Estou à disposição, viu?